Bom, vamos lá fazer esse gorro aqui, ó. Aqui, ó, a gente já repara que não tem entretela em uma das pontas. Esse tamanho que nós vamos fazer ele com 54. Eu vou colocar 54 aqui, ó, certo? E vou fazer uma costura. Vou tirar esse excesso aqui, ó. Aqui já tem um desafio de você fazer essas costuras bater, certo? Aqui, ó, um pé de máquina, no caso 5mm, né? Eu não gosto de pespontar de uma vez assim. Eu gosto de fechar aqui, porque essa parte também vai ser solicitada. E fazer um pesponto bem rente, do jeito que tá o resto da peça aqui, também que ela já tá adiantada. E na hora de sair, mesma coisa, certo? Para você distribuir a peça aqui, ó, toda peça que eu vou fazer que não tem margem, né, para você errar, se errar vai ficar bem torta. Então aí eu prefiro fazer assim, ó. Acho 4 pontos em cima e embaixo, faço esses piques, que aí eles vão me orientar para distribuir a peça igualmente ou se tá dando errado. Então, se não é o tipo de peça que você chega no final e não tem nada, entendeu? Dá errado, você olha, putz. Aqui, ó, esse molde é muito grande, mas como é cortado na faca, ó, aqui tá vendo? Que o pespontado tá pra esse lado, eu vou colocar ele para baixo. Aqui é a parte de trás. O que acontece? Conforme o tamanho do gorro, eu vou deixar mais sobra ou menos sobra. Por experiência, eu vou deixar esse tanto de sobra. Aqui tem pique, aqui tem pique. Então, o que acontece? Eu vou costurar aqui. Essa parte aqui, ó, eu vou ter que passar uma costura sempre aqui, ó, com um pezinho de máquina. Entendeu? Sempre vai ser um pezinho de máquina. Deixa eu ver. Ó. Como se eu fizesse essa reta aqui, entendeu? Porque se eu faço uma costura maior do que isso, eu vou diminuir a altura do gorro na lateral, entendeu? Ele vai ficar um gorro mais alto ou mais raso. Ó, passando pelo pique com sucesso. Aí você já tem que medir que você vai ter que consumir essa quantidade de material aqui certinho, ó. Ó, os piques batendo aqui, certo? Continua deixando a mesma margem, ó. O outro pique aqui, ó, faltou um pouquinho. Aqui você já vai pro finalmente, ó. Se você apertar ele desse jeito aqui, ele já vai se espalhando, certo? Aqui, ó, tá sobrando muito, que esse gorro é 54, é muito pequeno. Então eu vou tirar esse excesso, mas ainda deixo bastante material, tá vendo? Na hora de você pespontar, essa quantidade de material ajuda a deixar ele no formato e você a puxar. Eu não sei se tem outro jeito, mas eu faço assim. Agora aqui, ó, eu tenho que abrir ele um pouquinho e bem rentezinho, ó. Tá vendo? A quantidade de material embaixo me ajuda a pespontar, ó, a segurar ele nessa posição aqui, ó. Aí aqui, como ele é oval, então essa parte aqui aperta um pouco, né? Você vai conseguir menos espaço, vai ter menos espaço, né? Ainda mais para a visão da câmera, vai ficar mais difícil de
enxergar. A máquina tá com agulha bem fina, tá com uma agulha 10. A linha 120 verde. A serrilha dela é uma serrilha média. O ponto, ela tá com ponto número 3. Então são dados assim interessantes para você. A chapa de agulha também. Eu não lembro, eu acho que é número 16. Sabe que vem um número embaixo ali? Esse número é o tamanho do furo da chapa aqui, entendeu? Que às vezes, dependendo do material que você vai trabalhar, ideal que você aqui debaixo vem um número. Ó, no caso aqui eu fiz essa parte, certo? Eu vou desvirar ela. Esse gorro é muito pequeno, 54, mas é pedido do cliente. Eu coloquei uma medida ali sem margem, certo? Vamos ver. Aqui, ó, eu também tenho Pix. Desse lado também, para marcar a metade, certo? Aqui, ó, só para você ter noção de como ficou. Ó, parece que é uma faixinha, né? Que tá aqui. Parece que tá meio escuro, peraí. Certo? Agora aqui, ó. Esse já é o molde pequeno que eu tenho dessa peça. Dessa aqui, ó, dessa aba, certo? E ela tem que ter um tamanho padrão, né? Aqui, ó, vamos ver se os piques vão se bater. Então essa peça aparentemente ela tá menor. Ó, aqui eu só vou fazer uma costura, um pezinho de máquina de um lado e de outro aqui, certo? Ó, aparentemente, vamos ver aqui de novo. Vamos lá. A diferença é pouco, eu acho que dá pra gente ir compensando as peças. Aquele mesmo esquema para espontar. E repara que o excesso de tecido eu coloquei pra lá, ó. Caso pra minha esquerda aqui, certo? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Ó, o excesso de tecido pra cá. Certo? Beleza. Agora aqui, ó, a gente vai alinhar essa parte de trás do gorrinho, que é a parte da costura e a parte de trás, tá bom? Aqui eu vou tentar chegar ao máximo na costura. E aí, ó, a gente vai costurando devagarzinho, bem pezinho de máquina, né? Tá? Lembrando que se a gente, ó, tá vendo os piques que tá batendo, então tá ótimo. Se não tivesse, a gente dá uma puxadinha, que aí ele vai chegando. E é bom da máquina sempre com a agulha embaixo, entendeu? Então dá pra você forçar o material, ele não sai, ó. Outro pique batendo, mas tá leve. O gorro tá levemente maior que a aba. Então eu vou puxar o gorro e deixar, olha lá, agora eu puxei até demais, certo? Ó, nos finalmente essas peças vão ter que se bater, certo? Então se a gente puxar as duas ao mesmo tempo, aí, ó, bateu certinho. Eu prefiro
pespontar essa parte, porque essa abinha que fique sobrando para dentro, ó, tô começando pela parte de trás, tá bom? Esse material que sobra, na hora de usar fica ruim, sabe? Não é que fica ruim, influencia um pouquinho, sabe? O tamanho, no conforto. No caso ali vai ficar na linha da testa, né? Só chama essa parte de dentro de carneira, né? Carneira de boné, chapéu. Ó. Certo? Ó, então o que eu falei para você entrar nessa parte aqui, se você entra, você diminui, altera o tamanho da lateral dele. Certo? Então, essa foi a parte de fora. A parte de dentro vai ser esse forro aqui, ó. E a gente tinha colocado 54, correto? Ó, colocamos aqui. Aí eu venho no esquadrinho aqui, certo? Alinhado, vou fazer essa costura. Vamos ver? Ah, legal, acabou a linha. É até bom, porque aqui você tá numa parte interna. O ruim é quando acaba a linha no pesponto, né? Aí fica feio. Você troca, ela... o excesso de linha dá uma enrolada, né? Então não é legal. E agora foi? Foi, beleza. Aqui eu vou pespontar. Como é uma costura muito fininha, se ela der de soltar, vai dar um trabalho você arrumar. Vou cortar esse excesso, certo? E vou fazer esse mesmo esquema de marcar a peça em 4 pontos, em cima e embaixo, certo? Porque a outra peça oval ali, ela é grande para esse tamanho aqui. É uma forma, né, padrãozinho, certo? E ela também tem os piques dela aqui, ó. Se não tá nítido para você, ó, vou marcar aqui, certo? E vou distribuir ela assim, ó. Certo? Ó, aqui. Se a gente não respeita esses pontos, a peça final fica num formato diferente, né? O de dentro com o de fora fica diferente, e aí atrapalha no caimento, né? Isso aqui é só quem tá fazendo que entende. Como é forro, não precisa recortar, tá? Ó, nesse caso aqui, certo? Agora precisa de uma fita de 4 centímetros por 47. Eu gosto de overlocar porque na reta a tolerância é menor no viés, né? Já a galoneira aceita melhor. Ó. Certo? E o certo do viés é cortar ele em V, que
não é o caso desse aqui, que não foi cortado assim. Então o que acontece? Esse aparelho eu sempre deixo na mão mesmo. Ó. Certo? Eu vou puxar ele atrás e amacetar ele aqui na frente, ó. Certo? Ó. Porque aí ele fica retinho, entendeu? Se você não faz isso, ele vai tender a torcer. Eu tinha um outro pedaço aqui. Eu gosto de cortar ele com 12. Ó. Certo? E aí eu vou costurar ele aqui assim, ó. Vou deixar 1 centímetro. Ó. Certo? Aqui, ó, para não sobrecarregar a costura, vou colocar um pedacinho para cada lado, vou dividir ele na metade, certo? Como essa parte é grossa, vai devagar, né? E já que chegar chegando aqui não dá certo. Aí quebra a agulha, sai do ponto, entendeu? Certo? E aí, ó, deixa eu ver, a parte de trás do chapéu tá aqui. Aproveitar que ele tá aberto, ó. O piquezinho vem aqui, certo? Então, ó, só para marcar onde é que eu vou dobrar, costurar depois dele pronto. Aqui tem um detalhezinho. Eu fiz só um pezinho de máquina e costurei, correto? Ó. Certo? Antes de eu pespontar, o bizu aqui, eu colocar essas peças certinho aqui, ó, sem puxar, só conferir se elas vão ficar do mesmo tamanho. Senão, fica uma, ó a diferença entre uma peça e outra. Eu acho que até esse molde deve ser o do outro pela diferença. Pera, deixa eu pegar aqui. Ó, aqui pegou certinho. Então, se você colocar a medida bacana aqui, ó, e correr, eles vão bater certinho, certo? Agora é hora de pespontar. Aqui, ó, vou pespontar para esse lado para não acumular tecido, entendeu? E esse outro lado eu vou pespontar para esse lado, certo? Então, para cá ficou para cá, para cá ficou para cá. Certo? Ó, vai ficar legal aqui. E aqui vai ficar legal aqui, ó. Certo? Essa peça aqui, ó, vou marcar os meios dela, ó. Certo? Nesses meios aqui, aí eu vou colocar um lado dessa peça aqui, ó, que vai prender, certo? E no outro lado, mesma coisa. Um pezinho de máquina, certo? Agora aqui eu vou ter que colocar essa parte que é de trás
Vou costurar aqui. Vou fazer o máximo aqui para elas se baterem. Esticar até. Certo? Ó, então esse pique daqui tem que bater tudo ali, ó. Do camuflado verde no camuflado, entendeu? Beleza, primeira parte do objetivo cumprido com sucesso. Chegamos ao segundo pique, ó, tá vendo que tá menor? Então vou fazer o quê? Vou segurar o verde e só vou guiar o de baixo. Não consegui cumprir a missão naquele pique. E aí, nesse aqui eu já tô mais próximo do objetivo. E agora no último pique, o pique final, eu já vou esticar um tecido no outro para medida bater, certo? Agora fica bem legalzinho, ó. Ó, que legal o pique aqui, tá vendo? As emendas batendo. Aí a gente vem na manha e pesponta esse verdinho aqui, ó, no camuflado. Sempre puxando, como é um tecido levinho, pra gente não costurar ele embaixo, certo? Ó. Certo? Agora aqui muita atenção. Acende a luz vermelha. Parte de trás dessa parte interna, você tem que combinar com essa parte de trás. Que trás quer dizer a parte que tem costura. Certo? E aí a gente vai começar a fechar uma coisa na outra aqui, ó. Aqui sem puxar, sem nada. A gente mediu antes e tava tudo certo, certo? Confira se a carretilha está cheia. Aí, ó, legal, vai bater aqui as medidas, certo? Ó, vamos fechar uma coisa na outra. As medidas batendo, ó. Agora chegando no final eu vou esticar os dois material, bateu perfeito, beleza. Aqui, ó, é parte grossa de tecido, então vai de boa, cara. Aqui é um ponto de pesponto, então vai aparecer. Então aí tem que ir na manha. Aqui a gente vai deixando um pé de máquina e vai fazendo esse espiral aqui, ó. Já tiro essas linhas daqui para não atrapalhar a gente. Ó, vou devagar aqui, entendeu? Na manha. Evita a sua máquina quebrar. Fica feio o pesponto na peça, não rala a peça, não marca, né? Ó, vamos para a próxima volta. Eu prefiro com essa parte para cima, né? No caso, fazendo ele costurando a parte de baixo. E quando eu fazia com a parte de cima, às vezes você costurava essa cordinha, era difícil você tirar ela. Você vai ver que conforme vai chegando mais próximo ali, pior vai ficando. Porque ela começa a querer se intrometer aqui na perfeição. Ó. Beleza? Só vai mantendo aqui. Na verdade não tô fazendo força nenhuma. Quem tá puxando é a máquina, só tô guiando. Certo? Opa. Aqui, ó lá, já tá querendo se intrometer. Devagar. Ó, como esse boné, esse gorro, ele é sob medida, então tudo quanto é detalhezinho, linha que deve você tirar, é bom. E isso implica no acabamento final, entendeu?
devagar. Até aqui foi na banguela, certo? Só deixou rolar e ela foi. Agora a próxima costura, que vai chegando mais próximo, aí pelo menos empurrar, vou ter que empurrar, ó. Aí não tem jeito, que é o pezinho de máquina contornando a peça ali. E do outro lado tá a parte de cima do gorro, que já é... certo? E aqui a gente termina essa parte. Eu gosto de sair aqui, ó, para não ficar uma linha ali na beira. E já corto ela com outros aqui, certo? Lembra desse piquezinho aqui, ó, desse ponto? Agora a gente vai passar um viés aqui. O que acontece? O certo do viés mesmo é você cortar ele em V, né, cara? Por causa do caimento, sentido do tecido e tal. E não é o caso desse aqui. Eu acho que também teria que ser uma máquina de braço, não sei, alguma coisa assim. Porque o movimento que eu faço é o movimento que a máquina de braço faz, de ficar esticando. Aqui ele não tá na largura ideal. Ó, ele tem que estar certinho, tá vendo? E pelo menos uns 90 centímetros para dar a volta nele aqui, ó, no gorro. Deixar ele alinhado aqui para ele não sair. Ó. Certo? E na hora de passar o viés, eu também passo ele aqui para baixo, cara. Desse lado aqui, ó. No começo é até fácil. Mas, ó, ele começa a querer engruvinhar, franzir. No caso aqui eu puxo, né, para dobrar o tecido. Ó. E firmo com o dedo, né, com o indicador. Beleza, completamos a volta. A gente sai do gorro, certo? Aí o seguinte, na hora de você costurar aqui, ó, você pode pegar, você vai ter que dobrar, certo? O ideal é que a aba não suba, não vá além da lateral do gorro, da altura do gorro. Perfeito mesmo se ela ficar dobradinha aqui, ó, entendeu? Dividindo os dois tecidos. O que sobrou aqui do viés eu vou colocar aqui pra dentro, certo? Eu não tinha riscado a aba. Eu faço o risco da aba bater com o risco da peça. Por quê? Aí eu dobro ela, tenho certeza que eu tô dobrando o gorro no esquadro certinho. Senão ele pode ficar mais para um lado ou mais para o outro. Vou colocar mais um pouquinho de viés para dentro. Uma peça muito grossa, às vezes você vai dar um retrocesso, ela não acompanha e quebra. Agora se você for voltar, aí ó, já era. Agora você, né, ajeita o gorrinho para ele ficar bem estruturado, depois tira as linhas, tal, e ele fica assim, ó. A parte de trás é para cá, aqui vai um velcro fêmea, que depois vai um pet, certo? Ah, um detalhe também importante, ó. Se quiser tirar 10, às vezes, como a gente dobra na mão, ó, ela fica assim. O pessoal não reclama.
Só que se quiser, ó, dar uma confirmada nessa parte aqui. Devia ter feito isso antes ali, né? Mas tudo bem. Agora que eu vi, que eu lembrei. Certo? Ó, agora ficou o esquema. Show?